Irmão, eu já sei um pouco da tua história de vida, mas queria passar, que o pessoal passar, você passar isso pro pessoal. Como é que foi tua fase pré-polícia? Onde a polícia, de fato, assim, adentrou na tua vida e tu falou, meu irmão, tem que ser essa porra e tal. Eu já sei até tua história de perseverança com a prova. Acho legal tu passar isso, porque tem várias pessoas aqui que, pô, são concurseiros que amam a polícia, que querem entrar pra polícia. Porra, direto os caras ficam falando, pô, chefe, quero entrar, quero ombrear com vocês, o caralho. Então isso é legal de passar pra não se deixar levar pela primeira derrota ali que o cara tem, ou não Isso. passou na primeira prova, e o cara, às vezes com 23 anos de idade, 25 anos, e o cara, porra, se deixa levar pela vida e perde ali o foco da missão dele, né, cara? Então, é o seguinte, cara. Vou começar lá do princípio, então. Eu, com 16 anos, fui pai. Né? Hoje eu tenho uma filha aí de 25 anos, que graças a Deus já me deu 2 netos. Eu chamo ela de 01, que é minha princesa Lohane. Um beijo, se estiver assistindo, te amo. E com 16 anos, quando a mãe dela engravidou, a primeira coisa que eu fiz foi pensar em quê? Eu já dava aula de kickbox, eu era monitor, era faixa marrom. Só que, infelizmente, naquela época, a arte marcial, hoje a arte marcial até te dá uma grana. Na minha época não dava. Em 1996, eu dava aula, não ganhava nada, nem o dinheiro da passagem eu ganhava. Até porque eu era monitor, então eu ficava meio que auxiliando o mestre da época. E aí fui trabalhar de chapa de caminhão, que é aquele cara que carrega caminhão e descarrega o caminhão. E eu tinha um tio, né? Ele tinha um apelido de Rambo do Rio de Janeiro. Ele trabalhava na P2 do 16. O camarada era tipo daquele cara que ele chegava lá em casa, dia de domingo, pra almoçar com a gente. Eu lembro como se fosse hoje, ele abria a agenda dele assim e falava, ó, Soninha, que é minha mãe, amanhã eu vou entrar aqui no Complexo do Alemão e vou prender o dono. E no outro dia o cara tava no jornal que tinha prendido o dono. Então eu fui crescendo vendo ele. Eu pensava, pô, esse cara é brabo, né, meu irmão? Pô, e ele era igualzinho o Rambo, igualzinho o Stallone, a carcaça, o rosto, a boca torta, tudo igual. Falei, porra, quando eu crescer eu quero ser igual esse cara. Aí teve um dia, engraçado isso, a gente tava numa festa de família, né? Aí uma prima minha chegou, desesperada. Pô, o cara tentou me agarrar, o cara tentou me agarrar. Aí ele, como é que o cara tava? A roupa, tal. Aí ele saiu, quando voltou, meu irmão, voltou com o cara na mala, o cara amarrado. Falei, rapaz, o cara é brabo mesmo, meu irmão. Quero ser isso aí quando crescer, cara. Prendeu o cara, levou pra delegacia. Eu achei aquilo ali, sabe? Tipo assim, parada de filme, né, meu irmão? Cara, meu tio tá fazendo isso. Pô, tem que ser igual esse cara. E a minha família, a maioria, todo mundo seguiu a carreira militar. E aí a gente foi, né? Eu fui evoluindo, fui crescendo. Peguei minha faixa preta, formei a minha equipe, comecei a dar aula. Só que sempre com aquele sonho de combater, sempre com aquele sonho de ser policial. Aí quando foi em 1999, eu entrei pra Marinha, né? Meu primo, tem um primo subcosta, beijão primo, um moleque, pô, cursado, nível full, um mero conhecedor da porra toda, um moleque sinistro. Tudo que falar de APH o cara sabe, o cara é brabo. É um dos coordenadores lá do curso dele de enfermagem operativa da Marinha. O moleque é sinistro. Saiu agora, fez o PQD, tava agora na Antártica, ficou um ano lá. Que é brabo, é dos nossos. E ele me incentivou muito para entrar pra Marinha. Eu entrei pra Marinha, só que na Marinha, no recrutamento, eu servi na base naval de São Pedro da Aldeia, tinha aquele lance de briga, né, cara? Pô, eu moleque, pô, 18 anos, faixa preta já, tinha aquela síndrome de querer defender todo mundo. Então eu defendia os fracos e os oprimidos. A galera vinha, tiver alguém da turma de 99 vai lembrar disso aí, sabe que eu não tô mentindo. A galera vinha pra dar manta no moleque, eu ia lá defendia o moleque. Nessa de que eu defendia, ou eu machuquei um, machuquei outro, tive o conceito 2, fui pro bailéu, fiquei preso, não consegui enganjar. Então fiquei um ano na Marinha, né, 6 meses no recrutamento, 3, eu não me lembro. Quando a gente veio pro Rio aqui, eu me lembro que quando eu vim pro Rio, tipo, que eu virei uma chave na minha cabeça, eu falei, pô, cara, se eu não tivesse defendido aquela galera lá agora, eu ia enganjar e tal, pô, ia ser militar igual meu primo, igual meu tio, que é o meu tio Tenente Costa também. Eu falei, pô, cara, e agora como é que vai ser e tal? Aí no meu último dia, eu lembro que eu sentei pra conversar com o capitão de corveta ou mariguerra, não lembro. Daí eu falei assim pra ele, pô, comandante, eu me arrependi, né, de ter tido essas atitudes no meu recrutamento e eu queria muito enganjar. Ele virou pra mim e falou assim, meu filho, eu até poderia burlar o sistema, fazer com que você enganjasse. Só que eu vou te contar uma história pra você entender que às vezes as coisas acontecem hoje, a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender.
Ele me contou uma história de um veterano dele que ajudou um marujo, que não era pro cara enganjar. Ele ajudou o marujo. Na primeira missão que eles foram sair com o navio, caiu ele batendo lá no ferrugem do navio, fazendo a faxina, né? Caiu uma substância nos olhos desse marujo que ele ficou cego das 2 vistas. Daí ele falou pra mim, cara, não adianta a gente querer encurtar o caminho. É que você agora tá com outra cabeça, você entendeu que é ser um militar de verdade, estuda, que você vai entrar em alguma porta. E eu com aquela, tem que ser polícia, tem que ser polícia. Mas aí o tempo vai passando, né, cara? As coisas vão acontecendo, e naquela época a gente não tinha informação que a gente tem hoje. Hoje a galera assiste aqui o canal, a galera já sabe o que é ser policial, a galera já sabe o que vai cair no concurso, quando vai abrir, qual é a banca. Na nossa época, a gente não tinha esse montão de informação. A gente eu não sabia nem que era batalhão de choque, pô. Eu não sabia o que era o BOP, eu não sabia o que era o BAC, eu não sabia de nada. A gente foi saber isso depois que a gente já tava dentro da polícia. Hoje não, hoje a galera olha, pô, caraca, mas Tenente Rafael, quero ser do BAC igual a ele, Sargento Costa, quero ser choqueando. Porque o cara tem a gente como espelho, né, cara, como referência. Na nossa época, não tinha referência nenhuma. E aí, quando foi em 2000, eu saí, né, saí da Marinha, e aí fui trabalhar como segurança numa rede de supermercado chamada Presunic. Inclusive, tem até alguns seguidores meus que me viram em algum desses podcasts e hoje trabalham no Presunic e os caras querem ser policiais. Por isso que eu acho interessante a gente contar a nossa história pro cara entender o seguinte, pô, meu irmão, se o cara conseguiu, pô, eu também consigo, né? E eu não posso pular a parte do tapa, né, que eu acho que é a mais importante. Antes de eu entrar pra polícia, eu com 17 anos, fui comprar um pão na padaria, e aí me vem aquele Voyage daquela época. O Voyage me pressionou na parede, a polícia desceu da viatura já me dando um tapa no pescoço, chutando a minha perna, me revistando, e eu, o que tá acontecendo? E ele tapou na minha nuca, e a vizinha vira e fala assim, por que você tá batendo nele? Ele é garoto de família, eu conheço o pai dele, eu vou chamar o pai dele. Quando foi chamar meu pai, a polícia entrou na viatura e foi embora. Eu fui pra casa com aquilo na cabeça, eu falei, cara, não é possível que todos os policiais são assim, pô. O meu tio não é assim. E aí eu tenho um padrinho também, que é 30 milhões. Eu nunca vi meu tio tratando ninguém da família com ignorância, não é possível que todos os policiais são ignorantes. Então, assim, ali eu vi que realmente eu precisava ser policial. Porque qual foi a minha visão naquele momento ali? Eu tinha 2 opções. Ou eu me revoltava contra a polícia, como muitas pessoas fazem. As pessoas, por uma atitude de um policial que tá ali, de repente, passando por um problema de cabeça, passando por um problema em casa, e a gente sabe que é o que mais tem. Infelizmente, a gente não tem aquele apoio psicológico que a gente tinha que ter. A gente perde um camarada hoje no combate. No outro dia, a gente tem que estar no mesmo lugar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Isso não é treinável. Por mais que a gente seja operacional, que a gente tenha os nossos cursos, só a gente sabe a dor que a gente sente quando a gente perde alguém, quando a gente vê alguém, né, ficando com uma lesão permanente. E ali eu falei, meu irmão, eu tenho 2 opções. Ou eu vou odiar a polícia, ou eu vou entrar pra polícia e vou tentar mostrar pra galera que tem como, pô, o cara ser um policial honesto, justo, sem ter que agredir ninguém. Pô, o cara me deu um tapa sem eu fazer nada, meu irmão. Aí, de repente, alguém vai perguntar, mas tu nunca deu um tapa a alguém? Dei porque mereceu, irmão. É como eu sempre digo, os nossos clientes, eles são tratados da forma que eles querem. Aí, você abordar com energia, não quer dizer que você tem que ser ignorante. Todas as minhas abordagens são enérgicas. Porém, eu vou diminuindo. Eu já começo no nível 5 e vou diminuindo, porque eu não sei quem eu tô abordando. Se a gente for relaxar a nossa posição, eu até comentei um dia desse no Instagram, lá um Instagram de um camarada de outro estado, ele dizendo que lá, acho que em Goiás, se eu não me engano, que o policial não era tão enérgico na abordagem. Eu falei, camarada, aqui no Rio de Janeiro, todo mundo tem que ser enérgico. Aqui não tem lugar para não ter energia. Primeiro que se eu tô abordando o cara, ele tá infundando a suspeita. Se ele tá infundando a suspeita, meu irmão, ele tá, no meu ponto de vista, na minha concepção, ele tem algum risco para me oferecer. É a mesma coisa eu ir lutar de guarda baixa. Não existe a possibilidade de eu tomar o primeiro soco, né? A gente, que é especializado, a gente sabe disso. Mas, infelizmente, ainda tem alguns camaradas que não conseguem entender. Ah, tô abordando na Zona Sul, tá tranquilo. Tô abordando dentro do complexo, é área vermelha. Não, meu irmão. A partir do momento que eu tô na rua, pra mim, tudo é área vermelha. Área verde, pra mim, é só dentro da minha casa. E área amarela é o batalhão. É assim que eu penso. E aí eu pensei, meu irmão, vou entrar pra polícia e vou tentar ser diferente. Como eu já sempre fui lutador, e a arte marcial, ela te molda muito, né, cara? Ela te molda o teu caráter, ela te dá aquela agressividade controlada, um controle emocional, né, o espírito de corpo. Então, pra mim, não foi difícil me adaptar ao meio. Quando eu entrei pra rede de mercado, você tem uma noção, em menos de 6 meses eu fui promovido a gerente. Porque eu peguei muita gente roubando
E o camarada que me indicou falou, meu irmão, tu vai fazer a prova pra gerente, tu vai passar. Eu falei, pô, mas eu só tenho 6 meses de mercado, nunca trabalhei em mercado. E o cara que eu disputei comigo tinha 20 anos de mercado, o mais recruta, eram 10 candidatos. Eu fiquei em primeiro lugar. Então, assim, porque tudo que eu faço, eu falo isso pros meus filhos, falo isso pros meus alunos, tudo que eu faço, meu irmão, eu dou o meu melhor. Não quer dizer que eu quero ser melhor que ninguém, mas eu quero dar o meu melhor. Eu quero me superar. E assim foi no mercado. De tanto eu pegar a galera furtando, roubando, eu consegui, através do teste, da prova, ser aprovado.